João capítulo 19, eu vou ler desde o 17 para que fique bem, um pouquinho mais claro. Diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz, e que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pregaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir as Escrituras. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ele o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E então os judeus, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrasse as pernas e fosse tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado como uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele quem transpassaram. Eu meditei nessa palavra hoje e aqui no momento da crucificação de Jesus, ele nos traz algumas verdades a respeito deste momento aqui. E a principal delas é que as Escrituras se cumprem. E se cumpriram desde o início até o final da vida de Jesus. Jesus, ele disse: tenho sede. Isso para que se cumprisse a Escritura. Irmãos, as Escrituras expõem as nossas maiores necessidades. Elas deixam expostas as nossas necessidades, as minhas e as tuas. E as Escrituras se cumprem. Então, neste momento é o momento final da vida e obra do Senhor Jesus Cristo. E um pouco antes disso, Jesus ele chega ao Pai e diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Ele não estava se referindo à crucificação, porque ele sabia que ele tinha que passar, mas sim dos pecados meus e teus que seriam sobre ele lançados. Se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, as Escrituras expõem as tuas necessidades.
As tuas maiores necessidades, a Escritura expõe. Mas muitas vezes nós não aceitamos, porque é difícil encarar as nossas necessidades. Muitas vezes nós temos necessidade de correção, mas nós não aceitamos, porque é difícil aceitar a correção. Muitas vezes nós temos necessidade de mudança, nós precisamos mudar, mas nós não aceitamos, porque é difícil mudar. Muitas vezes nós temos necessidade de dizer, me perdoa, eu errei. Mas nós não fazemos isso, porque é difícil se humilhar. Mas as Escrituras expõem as nossas necessidades, elas expõem as tuas necessidades. Agora, a diferença está em aceitar ou não. As Escrituras expõem. Aceite. É as Escrituras. Não sou eu, são as Escrituras. Elas expõem. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você aceitar. Elas colocaram ou expuseram Jesus. Jesus estava até sem roupa ali, gente. E ele diz, eu tenho sede, sendo o Filho de Deus. Expuseram ele à maior vergonha, toda a vergonha, fizeram carregar a cruz, porque isso era próprio dos condenados, era aceitar a sua pena, era levar a cruz. E eles fizeram isso com Jesus, fizeram ele aceitar a pena. Gente, não recuse a oportunidade que a palavra de Deus te expõe. Aceite, é para o teu bem. Também ele foi furado do lado. Quando eles viram que já estava morto, eles chegaram para quebrar, né, as pernas. Mas a Escritura dizia que nenhum osso dele seria quebrado. Então quando chegou o soldado, está morto, deixa eu dar um cutucadinho. Furou o lado aqui. Saiu sangue e água. Gente, transpassou o lado de Jesus, transpassou com a lança, para quê? Para que se cumprisse as Escrituras. A Escritura se cumpre, Jesus já tinha cumprido a sua missão, ele já estava morto, ele cumpriu, as Escrituras se cumprem, ele veio para isso. Ele veio para cumprir as Escrituras, e nós somos seus seguidores, e por que não queremos cumprir? E por que relutamos? E por que achamos que é demais para nós? E por que achamos que está tão difícil? Se aquele que não devia se expôs e cumpriu. As Escrituras se cumprem. E elas sempre se cumprirão, querendo você e eu ou não. Elas se cumprem. Então aceite. Não despreze, não rejeite. As Escrituras se cumprirão, aceitando você ou não. Aqui era o cumprimento das Escrituras. Não ia quebrar uma perna. Jesus já tinha cumprido. Mas eles foram na maldade. Muitas vezes nós precisamos suportar a maldade, porque é para cumprir as Escrituras. Muitas vezes nós precisamos enfrentar a calúnia, porque é para cumprir as Escrituras. Muitas vezes nós precisamos suportar, porque é para cumprir as Escrituras. Cumpra as Escrituras na tua vida, meu irmão. Deixe-se cumprir as Escrituras em você, assim como Jesus foi até a morte de cruz. É para cumprir as Escrituras. Aí diz aqui o verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era grande a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram quebrar as pernas de um, quebrar as pernas do outro, mas quando chegou em Jesus, já estava morto, né? Viram como que já estava morto e não quebraram. Mas daí diz aí o 35, aquele
que isto ouviu, testificou verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nem dos seus ossos foram quebrados. E outra vez diz as Escrituras, eles verão aquele a quem transpassaram. Irmãos, aqui está o testemunho de quem viu. João viu isto acontecer. João viu Jesus pendurado na cruz. A cruz de Cristo é o cumprimento das Escrituras. Jesus precisava passar pela cruz. Jesus precisava passar por aquele momento. A cruz, ela expôs ali, né? E expõe, muitas vezes, o nosso bem maior, porque ali foi a vida do nosso Senhor. Então, as Escrituras, muitas vezes, elas requerem de nós o nosso bem maior. E o que a cruz requer de mim e de você? A cruz requer a nossa vida. Assim como aquele que lá entregou. Jesus entregou a sua vida para cumprir as Escrituras. E o que requer de nós? A nossa vida. E muitas vezes nós não queremos entregar nada. Isso tudo aqui é verdade, está sendo testemunhado por João. É João que está escrevendo isso aqui. Só que muitas vezes nós não queremos entregar nada. Diante de tudo que o Senhor fez, muitas vezes nós não entregamos o nosso orgulho. Muitas vezes nós não entregamos os nossos bens. Muitas vezes nós não entregamos, como o Carlos disse, o nosso comodismo, o nosso conforto. Muitas vezes nós não queremos entregar nada. Jesus entregou. Então a cruz, ela requer de nós, ou ela exige de nós o nosso melhor. Se assim não está sendo contigo, comigo, nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque a cruz requer de nós até as nossas últimas reservas. Até aquilo que a gente tem vergonha de confessar para nós mesmos. A cruz requer de nós. Irmãos, todos os atos de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, foi para cumprir as Escrituras. O que eu e você estamos fazendo em gratidão a isso? Você está disposto a entregar tudo para se cumprir as Escrituras? Ou para cumprir as Escrituras? Ainda que venhamos a perder tudo, mas vamos cumprir as Escrituras. Ainda que venhamos sair humilhado, mas vamos cumprir as Escrituras. Ainda que venhamos ser injustiçados, mas vamos cumprir as Escrituras. Jesus, ele fez isso por mim e por você. Entregue tudo a Jesus e ganhe a vida eterna. É isso que ele promete. Ele não promete outras coisas que está sendo prometido por aí. Aqueles que se entregam tudo a ele, ele promete a vida eterna com ele, assim como um desses ladrões aqui, um desses malfeitores alcançou no momento da partida. Entregue-se a Jesus. Entregue-se a Jesus.